reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glórias a Deus quando ele julgar o mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Fala conosco, que nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Pai, que a semente da tua palavra encontre terra boa no nosso coração, para germinar, crescer, florescer e frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O tema da nossa palavra nessa noite é: esteja firmado na pedra angular. Amém? Pode deixar essa imagem aí, tem uma imagem de uma pedra de esquina, uma pedra angular numa construção. Irmãos, meditando nesse texto, eu fui ver uma definição para essa pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular numa construção antiga era a pedra que ficava no canto, era a base. Começava dela a construção. Começava dessa pedra. Você pode ver ali no canto, ela é maior, ela é a melhor, era escolhida uma pedra mais regular, melhor, mais estruturada, porque dela começava um prédio, começava uma casa, começava ali uma construção. Porque ela vai o quê? Ela vai dar o alinhamento para as paredes. Dela vem o alinhamento para as paredes, dela vem a sustentação da estrutura toda, e a direção, ela forma o esquadro, ela junta duas paredes e forma o esquadro correto, o ângulo de 90 graus. E aí a palavra que nós lemos está dizendo que Jesus é a nossa pedra angular. Jesus é a nossa pedra de esquina, em algumas versões, que é a pedra que fica no canto. Então ele veio para a nossa vida primeiro, para alinhar a nossa vida. Assim como numa construção, a pedra angular, a pedra de esquina era para o alinhamento das paredes, Jesus para nós, ele nos alinha. Ele serve para o nosso alinhamento, ele alinha a nossa fé, ele é o nosso padrão. É nele que nós precisamos seguir, Nós somos discípulos, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. E o seguidor faz aquilo que o mestre faz. Amém? Como discípulos, nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre. E o nosso mestre é Jesus. E aí, em toda a situação da nossa vida, nós precisamos fazer uma pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Eu não vou perguntar quem está passando por situação difícil, tem passado, porque não tem mão que não levante. Mas aí eu pergunto para você: o que Jesus faria nessa situação? Na situação em que você está passando. O Carlinho foi trazendo as notícias do Venítio, e todas as vezes que ele traz uma notícia, o Venítio tem sempre, e quando ele põe também, coloca ali direto no grupo do esquadrão ali no WhatsApp, ele sempre está ali com a melhor expectativa. Sempre com a melhor: olha, Jesus pode fazer, eu creio.
E é assim na nossa vida, nós precisamos colocar em Jesus as nossas expectativas sempre para o melhor que Jesus pode fazer. Colocar a nossa fé em Jesus. Mês de junho nós temos determinado que é o mês do quê? De boas notícias. É mês de boas notícias. Então, em nome de Jesus, as notícias ruins que o mundo tem nos trazido, nós vamos ver o Senhor transformando em boas notícias no final. Em nome de Jesus. Um dia uma pessoa disse assim: não é como se começa que se conta, mas é como se termina. Não é? Então, se o começo não está muito bem, se o começo não está de boas notícias, eu creio que o final vai ser de boas notícias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alinhado em quem? Na nossa pedra angular, que é Jesus. Depois, o que ele faz? Ele sustenta a igreja. Essa pedra é uma pedra importantíssima, porque se você tira ela, se você move ela, você arrisca cair uma grande parte daquela construção, porque está baseada nela. Quem já brincou de Jenga aí? Ninguém brincou de Jenga, aquela que vai tirando o bloquinho? Aí, ó, tá vendo? Tá bom, vai. Quem brincou de pega-vareta? Ah, pega-vareta melhorou, né? Olha, tá vendo? Estamos com uns 40 a mais aqui, né? A maior parte é 40 a mais. Pega a vareta, então você ia tirando. Ah, Lucas, você brincou de pega a vareta, rapaz, presta atenção. Presta atenção, pega a vareta também. Aí, ó, pega a vareta, você às vezes ia tirar uma que você achava que estava só encostadinha e você ia para tirar e de repente um monte de vareta mexia. É como a pedra angular, ela sustenta. Às vezes aquela varetinha estava sustentando um grupo ali, você achava que só estava encostada. E quando você tira o resto, cai. E é assim. A igreja precisa estar sustentada em Jesus. Precisa estar firmada nessa pedra de esquina, em Jesus. Todas as nossas ações na igreja, tudo aquilo que nós fazemos. Olha, Jesus, através de Jesus, através dessa pedra, ligou a algo que era difícil, que era o judeu com o gentil, formando a igreja. Mas uma união dessa só é firmada em Jesus. As nossas ações têm que estar firmadas, sustentadas em Jesus, porque aí nós teremos sucesso em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Se está sustentado em Jesus, nós podemos ter certeza que vai ter sucesso. Vai ser sempre o melhor. Que mais? E essa pedra, ela define se a obra é de Deus ou não. Estar nessa pedra angular define se essa obra é de Deus ou não. Se a nossa vida é de Deus ou não. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, no verso 24 ao 27, fala de uma casa construída sobre a rocha e sobre a areia. A que está firmada sobre a rocha, ela está bem sustentada, ela está firme. Então, estar firmado na rocha define se essa obra é de Deus. Deus não faz uma obra para cair. Deus não faz uma obra meia boca. A obra de Deus sempre é completa, na minha vida e na sua vida. Jesus não nos tirou de uma vida de pecado, de uma vida de feitiçaria, de uma vida de idolatria, de uma vida sem fé, para fazer uma obra meia boca em nós. Ele nos tirou com um propósito, nos firmou numa rocha. E o que esse texto fala? Ele fala que quando nós firmamos na rocha, pode vir a tempestade, pode vir o que for, que ela permanece de pé, mas quando ela está firmada na areia, quando ela está construída na areia, o que acontece? Ela cai. Né? Tem aquela torre na Itália, como é? Torre de Pisa, né? Torre
que ela é inclinada porque ela foi construída num solo que não era tão firme. E aí ela começou a ceder. Uma construção começou a ceder, porque o solo não era firme, não era uma rocha, era um terreno arenoso. Amém? Então que nós possamos firmar a nossa vida, a obra de Deus na nossa vida, na palavra de Deus, na pedra de esquina, em Jesus. E aí ele diz, olha, quem faz isso fica firme. E quem não crê nisso? Tropeça. É o texto que nós lemos antes, que nós começamos esse culto lendo. Ele diz, olha, aquele que crê nunca vai se decepcionar, sempre vai estar firmado, sempre vai estar sustentado. Mas aquele que não crê, tropeça e cai. Tropeça e cai. Por quê? Porque aquela que é para ser a estrutura passa a ser, não é uma pedra pequena. E aí aquele que não crê que ela pode dar sustentação, não olha para ela e tropeça na vida e cai. Tropeça nos preceitos de Jesus. Aquilo que Jesus, a pergunta que eu falei, olha, nós temos que fazer, que é o que Jesus faria nessa situação, aquele que não crê não faz essa pergunta. E aí o que acontece? Toma decisões precipitadas, anda conforme a sua cabeça e o seu pensamento, não tem uma direção firmada. Amém? Amém? Então quem crê nessa pedra vive uma vida alinhada, uma vida sustentada, uma vida com fundamentos. E quando nós vivemos uma vida dessa forma, tudo ao nosso redor vai se encaixando. Ah, mas a minha vida está difícil, não está fácil não. É muita situação complicada, parece que eu arrumo de um lado, capenga do outro, parece que eu faço de um jeito, e aí do outro, parece que melhora aqui, mas piora ali. Volte para aquela pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Às vezes, irmãos, nós estamos com uma mágoa no nosso coração que vai atrapalhar todo o resto da nossa vida. Talvez a gente faz uma escolha aqui hoje que atrapalhe o resto. Porque nada que a gente faz tem, qualquer coisa que a gente faz, ela tem influência em toda a nossa vida. Um troco que você recebe errado e leva para casa, tem ações que vão acontecer na sua vida por conta disso. Ah, você não roubou um banco, você não desviou um dinheiro, mas você levou 5 reais que não era seu. Isso abre legalidade para que o inimigo haja na sua vida. O mundo espiritual, ele age em cima de legalidade. O diabo não faz se não tem legalidade na nossa vida. Se o diabo está fazendo algo na nossa vida, é porque nós demos legalidade para que ele faça. De alguma forma, nós demos legalidade para que ele faça. Se está tudo fechadinho, está tudo redondinho, ele não tem poder para agir. Ele age o quê? Na brecha. A brecha que nós damos. E as nossas brechas estão fora da pedra angular. Então nós precisamos fechar essas brechas para firmar toda a nossa vida em Jesus, a nossa pedra angular. E quem não crê, a Bíblia diz o quê? Que tropeça nessa pedra. Por quê? Toma decisões que não estão firmadas, alinhadas com o que é. Jesus enxerga muito mais do que nós. Então, se Jesus dá uma resposta para nós, dizendo, olha, não faça. Irmão, não faça.
E essa resposta às vezes vem através de uma palavra de revelação, vem através de um texto que você leu, e Deus está falando com você. Não, mas eu acho que é coincidência que eu li esse texto aqui hoje. Acho que é coisa da minha cabeça. Irmão, Deus fala conosco, Ele dá direção, o Espírito Santo nos dá direção. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz dEle. E aí quem não crê nele, não ouve essa voz. Então vive tomando decisões erradas, indo por caminhos errados. E aí você diz para mim assim, mas eu conheço quem não é crente e que tem uma vida muito abençoada, a família alinhadinha, o trabalho, nas finanças, tudo. Fala, olha, aquela pessoa dá até inveja. Então, você conhece, não estou falando que você tem inveja, estou dizendo, você conhece alguém que não é crente e tem uma vida assim, como eu estou falando? A irmã Eliana conhece. Levanta com... Pois é, irmãos, não estou falando sobre salvação aqui, mas eu estou falando, essa família, ela não sabe, mas ela está firmada na pedra angular. Ela está firmada em preceitos, ela nem sabe que está firmada nesses preceitos, mas ela às vezes age mais como crente do que eu e você. Não estou dizendo que ela é salva ou que ela não é salva, essa família. Mas eu estou dizendo que ela está firmada porque ela age segundo preceitos que Jesus tem. Às vezes ela age mais como Jesus do que eu e você. Por isso a vida dela é assim. Então eu quero te trazer na reflexão nessa noite. Coloque as suas atitudes, as atitudes na sua casa, na sua família, sobre a pedra angular. Ande como Jesus quer que você ande, que eu ande, que nós andemos. Tome as decisões que Jesus tomaria. Uma das maiores causas de desgraça na vida das pessoas, de amargura, é a falta de perdão. E tem gente que não quer perdoar. Eu perdoo, mas não esqueço. Perdoou mesmo, irmão? Não, você não perdoou. Eu não estou falando que você precisa voltar a ter uma vida de intimidade com aquela pessoa, mas você precisa olhar para a pessoa sem sentir nada de ruim. Isso é perdão. Zerou o jogo, começar de novo. O perdão é zerar o jogo e começar de novo. Mas muita gente dentro da igreja prefere não perdoar. Não suporto. Jesus falaria isso para uma pessoa? Não suporto. Tem um ranço dessa pessoa. Não, Jesus não falaria isso. Jesus não perdoaria, não deixaria de perdoar. Aliás, ele não deixou de perdoar aqueles que maltrataram, aqueles que bateram, aqueles que fizeram tudo de ruim para ele. Então eu preciso andar como Jesus anda, ser como Jesus é. E aí, depois de alinhar a nossa vida na pedra angular, estar firmado nessa pedra, vem o verso 9 e o verso 10 de 1 Pedro capítulo 2, que ele diz que nós somos, vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Deus pega títulos que era do povo judeu, que eles eram a única nação santa, a única nação escolhida, o único povo escolhido. Pega tudo isso e dá àqueles
que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso hoje nós podemos dizer que nós somos um povo santo, nós somos nação eleita, nós somos um reino de sacerdotes. Deus pega quem não era nada e faz tudo. Porque para o judeu, os gentios, né, que eram todos os outros povos, era cachorro. Era como cachorros. Era o pior de tudo. Né? Inclusive Jesus fala para a mulher cananeia, fala assim, olha, eu posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? E aí ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa dos donos. Então essa era exatamente a comparação entre o judeu e entre os outros povos. Mas Jesus vai dar o título que era do judeu, que era do povo de Israel, e dá para nós. E hoje nós somos nação eleita, nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo adquirido com alto preço na cruz do Calvário. É esse sangue derramado que nos deu acesso. Mas ele faz isso na minha vida e na sua vida com um propósito, que é o que ele continua dizendo lá no verso 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos um propósito, que é mostrar Jesus às pessoas. Hoje é culto de missões, por isso nós estamos falando sobre isso. A nossa vida tem que mostrar às pessoas, as pessoas que nos conheceram quando nós éramos trevas, precisa ver a diferença de agora, que nós somos luz. Precisa ter essa diferença. Para isso nós fomos chamados, para isso ele nos fez povo eleito. Por isso ele nos fez nação santa, povo escolhido, reino de sacerdotes. É por isso que nós somos chamados dessa forma. Porque o nosso propósito é trazer as pessoas para Jesus. Trazer as pessoas para o Evangelho. Pregar o Evangelho é a nossa missão. A nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus nos fez assim, porque nós temos valor. Talvez você diz assim, eu não sou digno. Eu já ouvi uma pessoa dizendo isso, falou assim, não, falar de Jesus é para os pastores, para os bispos, para os apóstolos, Não, eu não sou digno disso. Mas nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas. E Jesus nos deu valor por isso. Fala para o seu irmão assim, você é importante para o Senhor. Você tem valor. Ele te fez nação santa. Você é escolhido. Diga para essa pessoa do seu lado, você é escolhido. Aleluia. Então você tem valor. Nós não éramos nada e hoje nós somos tudo, não para nos orgulhar. Nós temos um propósito. Nós temos valor. Segundo, nós temos acesso. Agora nós temos acesso. Naquele tempo as pessoas precisavam do sacerdote, de rituais, estar num templo. Mas 24 horas por dia nós temos acesso ao Senhor. Por isso Ele nos fez sacerdotes. Porque nós temos acesso ao Pai 24 horas por dia. E nós podemos falar com Ele 24 horas por dia. Pedir a direção para Ele 24 horas por dia. Ouvir a voz dEle 24 horas por dia. Todos os dias da nossa vida. Nós temos valor.
nós temos acesso. E eu digo para você nessa noite, se o diabo disse para você, olha, Deus não está te ouvindo, o Senhor não está te ouvindo, quem é você? Quem é você para o Senhor estar ouvindo a sua oração? Eu digo para você, você é povo adquirido, você é sacerdote, e você tem acesso, você tem valor, você tem acesso, e você tem o propósito de tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Tirar a nossa família das trevas, tirar as pessoas que nós amamos, tirar as pessoas que nós mal conhecemos e trazer para a luz. Deus coloca pessoas no seu caminho para que você fale de Jesus. Quantas vezes alguém vem falar algo para você e você tem a oportunidade de dizer, olha, vamos à igreja comigo, ali você vai receber uma oração. E aí você fala assim, não, olha, toma o telefone, essa psicóloga aqui, ó, muito boa. Não, toma esse aqui, ó, passa Lix. Você toma, fica calminho. Olha, minha tia está tomando esse remédio aqui, olha. Indique Jesus. Comece a indicar Jesus. O nosso propósito é indicar Jesus, a nossa pedra angular. Você tem valor, você tem acesso, você tem propósito. Eu já estou terminando, mas antes de terminar eu queria fazer uma oração. Feche os seus olhos. Depois nós falamos sobre o verso 11 e 12. Mas feche os seus olhos. Eu não sei se alguém falou diferente para você, que você não tem valor. Se alguém falou para você que você não pode, que você não é, que você não tem condições. Espírito Santo, nessa hora começa a tocar a tua igreja. E Espírito Santo, se alguém nessa noite não se sente digno de levar a sua palavra, se alguém nessa noite acha que não tem valor para levar a sua palavra às pessoas, Pai, em nome de Jesus, começa a mostrar ao contrário. Espírito Santo, vai tocando no mais íntimo, Senhor. E se feridas, ó Pai, palavras que feriram o coração da tua igreja, Senhor, ainda existe na mente e no coração dos teus filhos, Pai, nós queremos orar nessa noite para cura nessa alma, para cura nesse momento em nome de Jesus. Fique com os seus olhos fechados, não abra para nada. Tem alguém aqui nessa noite que acha que não tem valor? Nós queremos orar por você com imposição de mãos. Se tiver alguém aqui nessa noite, pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. A igreja está de olho fechado. Ela não precisa, a igreja não precisa te ver, mas a igreja quer, mas nós queremos te abençoar. Se tem alguém nessa noite que acha que não tem valor na presença de Deus, sai do seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Aleluia. Se tem mais alguém, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu não posso continuar essa palavra sem orar nessa hora. Eu não posso continuar essa palavra sem fazer essa oração. Você tem valor, você tem acesso, você tem propósito. Você tem valor, você tem acesso, você tem propósito. Se tem mais alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar com você e vamos seguir com a palavra. Não temos muito tempo, por isso sai do seu lugar e venha. Se você ouviu de alguém que não tem valor, se você ouviu de alguém que você não tem valor, venha nessa hora, o Senhor quer curar essa ferida no seu coração. Aleluia.
Glória a Deus. Nós vamos orar. E você tem ainda o tempo dessa oração para vir aqui na frente, se for o teu caso. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para essas vidas que têm ouvido que não tem valor. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, nessa hora. Renova, Senhor, a autoestima, renova o valor que o Senhor tem sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, se tem mais alguém que precisa vir aqui na frente, Espírito Santo, incomode nessa hora, porque é noite de cura, é noite de bênção, é noite do sobrenatural, é noite de o Senhor transformar situações, mentes, em nome de Jesus. Nós ministramos cura nessa hora, sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dessa pessoa aqui na frente. Vai curando, restaurando, ó Pai, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o valor que o Senhor tem dado a nós, Pai, os acessos que o Senhor tem nos dado, Pai, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos viver, nós possamos fazer cumprir na nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos nessa hora e cremos que há cura nesse momento, em nome de Jesus, e a tua bênção é sobre o teu povo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Age no mais profundo, age, Senhor, no sobrenatural. Toca, Senhor, no mais íntimo do coração, cura feridas, Pai, em nome de Jesus. Cura, restaura para a honra e glória do teu santo nome. Toda palavra lançada, toda palavra contrária, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. E que a tua bênção seja sobre a vida do teu povo, trazendo cura, refrigério, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos nesse momento e cremos no teu milagre, Senhor, e cremos na tua boa mão, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Com seus olhos fechados, coloque a mão sobre a sua cabeça. Diga: eu estou firmado na pedra angular. Eu tenho valor, eu tenho acesso e eu tenho um propósito. E eu vou viver o propósito. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aplauda e glorifica ao Senhor. Aleluia. E o verso 11, os versos 11 e 12 diz assim: olha, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, porque nós cantamos hoje, eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós não somos desse lugar, o nosso lugar é a morada eterna com o Pai. Nós somos peregrinos, estrangeiros em terra estranha. Peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. São as brechas que nós precisamos fechar todos os dias. Quem está firmado na pedra angular, fecha brechas, luta contra o pecado. E aí ele fala e ele explica melhor no verso 12. Procurem viver de maneira exemplar. Na igreja só? Na hora do culto? No dia da confraternização da igreja? Entre os que não creem. É interessante, porque existem pessoas que se moldam no ambiente em que ele está. Então ele está aqui na igreja, aí ele está no meio dos ímpios no serviço, aí o palavreado
é como o deles, as conversas é como o deles. E a Bíblia diz que entre os que não creem, nós precisamos fazer o que é correto. Para quê? Para dar exemplo. A nossa vida precisa ser exemplar. Ah, mas eu não sou santo. Eu sou falho. Nós somos falhos. Mas nós precisamos lutar para fazer certo onde nós estamos, em qualquer lugar que nós estamos. Ah não, está todo mundo roubando a carga do caminhão que tombou, eu também vou roubar, Lucão. Vou pegar ali umas coisas, não pode tombar um de Nutella, eu preciso de umas Nutella. Não, mas tombou, mas continua sendo do dono, coitado, que ainda vai ter o prejuízo do caminhão que tombou. Se eu vou lá pegar, eu atraio para a minha vida o quê? Maldição, e dou um mau exemplo. Eu dou um mau exemplo, eu não estou vivendo uma vida exemplar. Irmão, se você já pegou carga que tombou na coisa, pede perdão para Jesus, porque você fez errado. Se você não devolveu um troco que te deram errado, peça perdão para Jesus. Se você pegou algo que não era seu, peça perdão para Jesus. Se você pegou paninho azul da Tecans, da fábrica que você trabalha, pede perdão para Jesus. Paninho azul é porque fábrica, geralmente o pessoal aluga de uma empresa uns paninhos de limpeza, azulzinho assim. A firma vem, pega, lava e traz de volta. E que eu sei, é empresa grande que faz isso. Aí eu vejo uns paninhos azul, umas malinhas por aí. Falo, oxe, irmão, esse aí era da firma. Não leva, não. É coisa pequena, irmão, mas que abre uma brecha para o diabo agir na nossa vida. Abre uma brecha para que o inimigo toque na nossa vida. E uma vez que o diabo entra, ele faz um estrago em tudo que ele pode. Então procure viver de maneira exemplar. Porque aí as pessoas vão ver e falar assim, olha, não, esse aí é crente. Não, esse aí, olha, não é dessas coisas. Isso é o que Jesus manda para aqueles que estão firmados na pedra angular. Não para aqueles que tropeçam e caem, mas para aqueles que estão firmados na pedra angular. Eu e você precisamos estar firmados para que nós possamos viver de uma maneira exemplar aonde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Que ao sair daqui hoje, nós possamos refletir. E aí, faço uma outra pergunta para Jesus. A primeira pergunta que eu falei é o que Jesus faria nessa situação. Agora faça também uma outra pergunta. Jesus, o que eu estou fazendo que não tem te agradado? O que eu estou fazendo que não está fundamentado na pedra angular, que é Jesus? Espírito Santo me mostra. E o Espírito Santo não é aquele que acusa e aponta dizendo, olha, você, pecador! Mas é aquele que com amor fala, olha, isso está na sua vida e está errado. O Espírito Santo é aquele que nos constrange, que dá aquele aperto no coração quando nós estamos diante daquela situação que está errada. E ele nos constrange. É a pedra angular nos dando a direção e o alinhamento. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pode cortar. Nós vamos orar. Aleluia. E que o Senhor possa nos firmar nessa rocha. Olá, sou o pastor Zezinho, aqui da região 574, da Igreja Sede. É
É um prazer poder falar com você. Quero te agradecer por você ter ouvido essa palavra. Espero que Deus tenha falado no teu coração, mas aproveito também essa oportunidade que Deus está nos dando para lhe convidar. Se você quiser participar conosco de um dos nossos cultos aqui no presencial, nós estamos aqui na rua João Antônio Moni, 440, Vila São José, São Carlos, São Paulo. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Deus te abençoe e até a próxima.